Ilustres amigos do canal, tudo bem? Os títulos do Tesouro IPCA que pagam juros semestrais bateram na melhor taxa histórica. Você não ouviu errado, todos os 3 títulos chegaram nessa semana, de 7 a 11 de março, nas melhores taxas desde o seu lançamento, ou seja, é rentabilidade pura. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e diariamente receba o nosso vídeo, porque aqui você já sabe, o melhor investimento é no seu conhecimento. Primeiro eu quero te dizer aqui que eu trago informação para você. Eu não indico nada em nenhum dos meus vídeos, mas a partir das informações que eu trago aqui para você, eu espero poder te ajudar de alguma forma. E se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aí nos comentários do YouTube que eu respondo. Ou ainda participar do nosso grupo do Telegram aqui embaixo, porque lá nós trocamos informações com diversos internautas. Vamos começar aqui, nesse vídeo de hoje, falando de trás para frente, ou seja, do título mais longo para o título mais curto, para você entender um pouco desse movimento de taxas nas alturas, incrivelmente. Primeiro, eu quero trazer para você esse gráfico aqui do Tesouro Direto, que é o gráfico, então, das taxas de fechamento. Volto a repetir para você, taxas de fechamento, ou seja, qual foi a última taxa negociada no dia no Tesouro Direto dia a dia. Como que eu obtenho isso? Eu desço a minha barra de rolagem aqui do site e venho aqui embaixo, ó, títulos em amarelo, que é o penúltimo menu, e vou aqui para a terceira opção, histórico de preços e taxas. Muita gente perguntando isso. Muito bem, entrando aqui, você escolhe no combo à sua esquerda o título e depois você escolhe se você quer preço ou taxa aqui à direita do seu vídeo. E o que você repara? Veja que eu filtrei aqui à sua esquerda na cor azul para os últimos 30 dias, porque eu quero verificar sempre o cenário semanal. O cenário semanal, a taxa começou a 5,82, fechou a 5,85. Só que você já veja que no curtíssimo prazo, nos últimos 30 dias, a taxa vinha aumentando. Eu diria que vem disparando. Veja, de 5,65 para 5,85. Isso, para um título longo, um título que nós estamos falando que vence daqui a mais de 30 anos, é muito, muito mesmo. Só que não é só isso que eu quero mostrar para você. Quando eu trago aqui para todos os anos, veja, a taxa vem subindo desde esse lançamento. Em 2020 foi o lançamento do título, fevereiro. Nós tivemos aquele problema de saúde que as taxas chegaram a pouco mais de 5%. E todo mundo acreditou naquele momento que iam ser as melhores taxas desse título. Veja que depois, quando dá uma aliviada, as taxas começam a cair. Vou aumentar aqui para você enxergar melhor o que eu estou falando. E aí, olha, veja, a taxa chega aqui no alto, depois ela começa a cair. E ela vai caindo, até que depois, em 2000, aqui mais ou menos em 21, ela volta a subir de novo. Vou diminuir novamente para você enxergar melhor. E aqui, ó, quando nós começamos o ano, aliás, no finalzinho de 2020, nós chegamos numa tendência de alta que vem se concretizando e parece que sem parar. E agora nós chegamos então na taxa dessa semana, fechou em 5,85. Só que atingiu 5,88 por 2 vezes. O que significa esse 5,88 para você? Foram as melhores taxas históricas desse título. Vou repetir, as melhores taxas históricas de rentabilidade então desse título, que ele te paga a inflação e te paga também uma taxa pré-fixada. Essa daí é a taxa pré-fixada. E olha, se você não entende muito bem do que eu estou falando, eu tenho uma playlist completa e gratuita aqui no canal. Chama Mapa do Tesouro. Lá eu explico título a título quais são os vencimentos, como se calcula a rentabilidade, qual o melhor momento para comprar, quais são os impostos e taxas, enfim. Em todos os vídeos eu já explico antecipadamente o que você vai ver. Tá aqui a playlist aqui no alto, assista porque ela é diferente. Bom, vamos começar então a trazer as taxas então e os preços do IPCA 2055 para que você entenda do que eu estou falando. Nesse gráfico aqui, eu pego lá no Tesouro Direto as taxas diárias de abertura, quando começam as negociações, e divido pelos dias úteis. Então você tem aqui à esquerda do seu vídeo, no canto baixo, uma taxa de 4,88, está aqui à esquerda. Essa foi a taxa média de abertura de setembro de 21. Você vê que para outubro aumentou bastante. Outubro de 21, 5,25. Em dezembro tinha chegado a taxa média a 5,34. Veja, 5,34. Todo mundo achava que daí não passaria. Volto a lembrar,
A taxa que nós tivemos lá no problema então da saúde, que nós tivemos há 2 anos atrás, não chegou a esse valor. E aí em dezembro recuou, mas agora continua subindo. Observa aí mais à direita do seu vídeo, 5,64. Foi a taxa média de janeiro. E um pouquinho em queda, 5,63, praticamente estável. Só que veja agora no mês de março, 5,80% é a taxa média aí que nós temos até o dia 11 de março, que foi o último dia útil aqui do Tesouro Direto. Então você verifica claramente que as taxas médias mensais estão ainda numa tendência de alta. Esse é um ponto importante para você entender. Segundo ponto, quando olhamos as taxas diárias, que já é esse gráfico seguinte aí, você verifica muito claramente. Nos primeiros dias, as taxas estavam ali, ó, no primeiro dia propriamente, 5,67. Foi a taxa que começou o mês de março. Depois, nenhuma taxa ficou abaixo de 5,70. Repara aí no vídeo. E agora, mais recentemente, a taxa bateu 5,89. Taxa de abertura da última quinta-feira, a melhor taxa histórica desse título. Meus amigos, 5,89 é essa taxa. E fechou na sexta a 5,80. Por quê? As tensões internacionais deram uma leve diminuída, com o governo lá da Rússia dizendo que podem ter entendimentos que melhorem a situação. Podem ter, ele não disse quais são, para quando é, nada desse sentido. O mercado deu uma leve aliviada. E aí o que eu quero mostrar para você é isso aqui, ó. Você já sabe que aqui eu trago essa planilha para você. Eu trago todas as taxas de abertura desde o ano de 2020. E aqui um recado para você. A partir da próxima semana, eu vou trazer todo o histórico dos IPCAs com juros semestrais. Ou seja, todo o ano de 2020, 21 e 22. Então grava aí, porque olha, vai ser completíssimo o vídeo da próxima semana com todo o histórico. Trazendo de 2020 para cá, você vê o seguinte, o melhor quartil está aqui, ó. Começou em 27/12 com a taxa a 5,35. Essa era uma taxa considerada boa. Veja que no dia 11 de janeiro a taxa bateu 5,71. Teria sido a melhor taxa de abertura desde 2020. Depois essa taxa renovou, 5,73. Depois, dia 21 de janeiro, 5,74. Você vai vendo elas se renovarem. E aí agora, em fevereiro, 24 chegou a 5,79. Muita gente passou a perguntar se essa taxa era impossível de ser renovada. E tá aí na tela para você. Na sua esquerda, aqui no alto, dia 7 de março chegou a 5,86, no dia 8 se manteve e no dia 10, 5,89. A melhor taxa histórica, veja, não é só de 2020, não é só de 2021, é desde 2020 para cá. Eu não trago aqui na estatística, mas eu mostrei no gráfico para você e você já pode ver aqui, ó, claramente a melhor taxa histórica. Então vamos lá. Aonde está aqui o melhor quartil, ou seja, as 25 melhores taxas, 25% melhores taxas desde o ano de 2020. Está entre 5,82 e 5,89. Lembrando, última quinta-feira foi quando bateu 5,89, dia 10 de março. E o preço? Vamos falar aqui do preço. O preço que está no melhor quartil, os 25% melhores preços, e aí, no caso, eu estou falando de menor preço. Quando nós estamos falando aqui de melhor, é o menor, porque você quer pagar mais barato. Veja que o menor preço foi aqui, ó, 395481. Veja que nós voltamos a ter nessa semana um preço abaixo de R$4.000. Tá aqui, ó, 3.984. Não foi o menor preço. Se você não está entendendo, é o seguinte, esse título é um título que você ganha, então, uma taxa pré, só que ele é atualizado pela inflação. E aí, mesmo com a taxa subindo, não significa que o preço cai na mesma proporção, porque ele está sempre sendo atualizado pela inflação. E como a inflação tem subido, eles não têm essa relação tão direta. Ou seja, a taxa subindo não quer dizer que se ela subir, por exemplo, 10%, o preço vai cair 10%. Não tem essa relação, porque o preço é sempre atualizado. Muito bem. Tentando traduzir para você aqui, estamos tanto na faixa de preço quanto de taxa na melhor faixa, só que com um detalhe. Quando estamos falando de taxa, a taxa foi então, aí na última sexta-feira, a 5,80. Veja que eu pego sempre a taxa da sexta, porque se fosse a taxa da quinta, era a melhor taxa histórica. E essa taxa de 5,80 está no 1% melhor taxa desde o ano de 2021. Ou seja, os últimos quase 15 meses estamos na melhor taxa. E se olharmos então os últimos 2 anos, desde o lançamento desse título, é a mesma informação. É a melhor taxa. Tá
Tá aí para você entender por que nós começamos com 2055. Em termos de preço, estamos nos 7% melhores preços, que vai até 4.044. Ele fechou aqui, ó, próximo a 4.042 no dia 11 de março, na parte alta do seu vídeo aí, na cor verde. Tá aqui, ó, 4042,91. Então você veja que tanto em termos de taxa, que está excelente, quanto em termos de preço, está também muito bom. Trazendo o gráfico de preço aqui para você olhar no seu vídeo e ficar mais fácil você entender isso. Essa linha pontilhada é uma linha que eu coloquei de tendência. E você vê que a linha de tendência de preço desse título está para baixo. Você vai dizer, ué, mas o título não tem que ser atualizado pela inflação? Sim, mas veja, você vai receber tudo até o vencimento. Vou repetir para você, até o vencimento. Pode ser, então, que o que está acontecendo aqui agora é que quem comprou esse título, por exemplo, lá em 2021, veja aí à sua esquerda, pagou pouco mais de R$ 4.900. Para ser exato, R$ 4.926. E o preço, teoricamente, vem sempre caindo. Poucas vezes ele vem subindo. E a tendência aí é de queda. Veja, nós estamos agora, então, com o preço aí, na última data aí, abaixo, então, de R$ 4.100. Por isso que eu estou dizendo para você que, olhando desde 2021, o preço está barato. Veja que ele já esteve até mais barato. Quando que ele esteve mais barato? Aqui, ó, no finalzinho de outubro, ele chegou a 4.987. Mas quando você compara agora com o mês, então, que nós estamos, que é de março de 2022, ele está muito próximo. Então tá aí, olhando para o histórico, preço barato e taxas muito boas aqui para esse tipo de título. Se você está gostando desse vídeo, deixe aí aquele super like, porque ajuda muito aqui o nosso canal e eu quero sempre te manter bem informado. E falar em te manter bem informado, eu gravei recentemente, mais precisamente no dia de ontem, as melhores taxas e os melhores preços do Tesouro IPCA principal. E vou te dizer, estamos falando de rentabilidade na veia, as melhores taxas dos últimos 3 anos e meio aproximadamente. Assista lá que você vai entender do que eu estou falando. Vamos falar agora do 2040, Tesouro IPCA com juros semestrais 2040. Vamos começar trazendo para você a mesma informação aqui em relação à taxa média mensal com uma rápida passada. Você vê à esquerda do seu vídeo que a taxa de setembro era 4,81. Ela subiu até o mês de dezembro, que foi a taxa média de 5,27. Depois caiu, tá aqui, ó, 5,15. Quando é uma queda em relação ao mês anterior, eu costumo colocar esse valor para baixo, porque aí você já consegue então mentalizar esse raciocínio. Então, dos últimos aí que você está vendo 7 meses, apenas um mês, um único mês, a taxa média de abertura mensal ficou para baixo. E agora nós temos uma taxa aqui de 5,80%, subindo bastante em relação ao mês que nós tínhamos de fevereiro, que foi 5,61. Essas duas taxas estão aí, ó, à direita do seu vídeo, são os dois últimos valores. O penúltimo, 5,61, é a taxa de fevereiro. E agora a taxa de março, que ainda não fechou, 5,80. Vai anotando aí para você entender do que eu estou falando. Olhando para a taxa diária, nós temos o mesmo movimento. Começou a 5,68 aqui, no dia 2 de março. Foi o primeiro dia útil de março de 2022. Essas taxas alcançaram 5,87 em 2 dias, no dia 10 de março, ou seja, nós estamos falando aí, recentemente alcançou na última quinta-feira, e também tivemos a outra taxa aqui, ó, ou seja, por 2 vezes nessa semana, chegou a 5,87. E o que é o 5,87 nesse contexto então maior? Verifica aqui na planilha. Tá aqui, ó. 5,87 está marcado para você no alto à esquerda na cor verde. Aqui, quando eu marco a data, você já sabe, tivemos a renovação da melhor taxa histórica desse título, 5,87%. A taxa que nós encontramos aqui é essa taxa que você está vendo aí, 5,87 por 2 vezes nessa semana. Tivemos ela primeiramente na última terça-feira e depois voltou para a última quinta-feira. 2 vezes a melhor taxa. Eu vou marcar só a primeira porque como não renovou a máxima, apenas igualou, eu não considero
novamente a melhor taxa. Bom, mas o melhor quartil, provavelmente você não comprou aí no dia 8 de março. O que nós temos em termos de melhor quartil? Vai entre 5,24 e 5,87. Assim como o 2055, esse título vem dando boas oportunidades, está aqui, ó, desde o final de dezembro. Veja que em momento algum ela sai do melhor quartil, vem se mantendo. Ou seja, mais de 2 meses com essa tendência de taxas boas, que vai de 5,24 a 5,87. Falando de preço, o melhor preço desse título, o mais barato, foi 3.900. E o intervalo do melhor quartil vai ter 4,135. Veja quanto fechou aqui, ó. Na última quinta-feira chegamos a ter 3.919 e na terça 3.914. Veja que nós estamos muito perto do título do melhor preço. Fechamos na sexta-feira a 3.960. O que eu falo fechamos? A taxa de abertura da última sexta-feira foi 3.960. Traduzindo para você, quando nós estamos falando dessa taxa de 5,79, ela está no 1% melhor das taxas históricas. 1%, que iria de 5,79, que foi a taxa da sexta, a 5,87, que foi a taxa da última terça e da última quinta-feira. Estamos falando então do dia 8 de março de 2022 e 10 de março de 2022. Anotou aí? Tá com dúvida se a taxa tá boa agora? Agora vamos falar de preço, porque o que você quer é pagar barato. Esse título aqui, o que acontece? Nós tivemos então o intervalo de melhor preço entre 3.900 e 3.958. E o que nós tivemos aqui para você entender? Está aqui na sua tela, ó. 3.958 está perto desse valor, que foi 3.960. Então temos os 3% melhores preços e 1% melhor taxa histórica desse título. Aqui você vai entendendo tudo e eu vou traduzindo para você. IPCAs com juros semestrais longos renovando as máximas históricas. São as melhores taxas desde 2020. Mais de 2 anos nós estamos vendo agora, nessa semana de março, a renovação das melhores taxas. Só que aguarda aí que no final desse vídeo eu vou dizer para você se a taxa realmente está boa e continua subindo ou não. Segura aí que já já eu trago para você. Olha, só que se o que você quer saber mesmo é de rentabilidade, você quer realmente investir e olhando rentabilidade exclusivamente, você tem que assistir essa nossa playlist aqui de CDBs com pré-fixado a quase 14%. Você não ouviu errado. E CDB vinculado ao IPCA pagando quase 7% mais a inflação do período. Assista a essa playlist porque ela é diferenciada e tem sido a mais assistida nesse último mês. Vamos falar agora do Tesouro IPCA 2032, que é o título que foi aqui mais recentemente lançado pelo Tesouro. Ele foi lançado aqui há menos de um mês, foi no dia 21/2 de 2022. Ou seja, o Tesouro atualizou os títulos e trouxe essa informação aqui nova para você. Muito bem, o que aconteceu? Esse título ele foi lançado então a 5,64. E aqui agora nós tivemos a última taxa a 5,76. Só que repara aqui para você, o que nós tivemos? As taxas se renovando aqui também recentemente no mês de março. Ainda é muito cedo para trazer uma estatísticas desse título, porque nós temos poucos dados. Menos de um mês é muito pouco. Mas você já verifica aqui, ó, no dia 7 de março ele chegou a 5,87 e no dia 8 de março 5,88. Lembrando, 8 de março tinha sido a melhor taxa também do 2040. Então você vai entendendo aqui o que tem acontecido. Quando foi no dia 10 de março, ele não chegou na melhor taxa. Mas veja, voltaria para o melhor quartil com base nas fórmulas que nós temos aqui do canal. É um título, então, que também está pagando taxas excelentes. Só que você tem que ter um olhar de longo prazo. Tem duas características interessantes que você deve observar nesses títulos IPCAs com juros semestrais. A primeira, visão de longo prazo, ou seja, programe-se para resgatar só no vencimento. Se você não der conta disso e quiser realmente ganhar na marcação a mercado, programe-se aí para ganhar por alguns anos, ou seja, segurar o título aí por uns 2, 3, talvez até 4 anos, porque os juros estão subindo e a gente não sabe quando que vai ser a virada para a queda desses juros. Juros subindo significa taxas para o alto e nós não sabemos até quando. Agora eu quero trazer um resumo final aqui para você entender melhor. Só que antes, eu quero indicar aqui um vídeo muito legal e que tem sido muito assistido do nosso canal.
Tá aqui no alto, os 5 maiores erros no Tesouro Direto. Assista para que você não cometa nenhum desses erros lá. É um alerta para você, investidor do Tesouro Direto. Vamos lá, você está observando aí que todos os títulos longos do Tesouro IPCA com juros semestrais estão com taxas excelentes. Essa é a grande verdade, porque você já está ganhando aí, se levar até o vencimento, bruto entre 12% a 13% ao ano. Por que eu estou falando se levar até o vencimento? Muita gente compra esse título e fica reclamando que a taxa não para de subir. Ora, se você compra um título longo, você não deve se preocupar com isso no curto prazo, porque você comprou para aquele período. Então, ponto 1, programe-se para a questão do vencimento. Ponto 2, a taxa dele, ou seja, a taxa juntamente com a inflação histórica está muito boa. Isso significa que não pode melhorar? Claro que não. Você tem visto aí a questão macroeconômica externa, ou seja, os riscos internacionais. Toda vez que essas tensões internas de guerra persistem, as taxas continuam subindo, porque realmente as tensões aumentando afetam diretamente aqui no Brasil também. Nós não somos uma ilha e sofremos diretamente dos efeitos internacionais. Você ficou com alguma dúvida? Escreva aí nos comentários que eu quero te ajudar para que você invista melhor o seu recurso. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família. E olha, olho aberto aí na nossa playlist de melhores taxas e melhores preços para não fazer besteira. Um abraço e até o próximo vídeo.